Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, desse cenário maravilhoso que mostra a história do nosso Amazonas, um pouco da vivência aqui do caboclo, de como acontece todas as manifestações culturais, o que eles têm de utensílios, cultura, tradições e costumes também aqui na nossa região amazônica, direto da Casa da Ciência, no Bosque da Ciência, que fica aqui dentro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Mas agora eu gostaria de falar com você, telespectador. Você já deve ter observado que a nossa cidade está passando por um momento atípico. Está sendo infestado aí, recebendo a presença de caramujos africanos, principalmente nesse período de chuva. E com a proliferação desse molusco, chegam as doenças. E uma delas é a meningite, que está se espalhando pelo Brasil. Os moradores da rua São Cristóvão, no bairro São Jorge, que fica localizado na zona oeste de Manaus, entrou em contato com a nossa produção através do aplicativo iAmazônia para alertar a população quanto aos riscos que o caramujo africano causa à nossa saúde. Eles também querem entender como combater essa praga e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas hoje estamos recebendo o chefe do Departamento Clínico da Fundação de Medicina Tropical, o infectologista Dr. Antônio Magela. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Muito bom dia. Antes de falarmos realmente do combate ao caramujo africano, nós precisamos entender que nova forma é essa de transmissão de meningite. Em primeiro lugar, o que é a meningite, doutor? Bom, as meningites são infecções graves que podem acometer as meninges, que são as membranas que envolvem o nosso sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por uma série de agentes, como os vírus, bactérias, fungos, agentes químicos e também parasitas, como no caso desse verme especificamente, que pode ser transmitido pelo caramujo africano, que é uma doença que ocorre com mais frequência no sudeste da África, de onde esse caramujo é originário e de onde as pessoas têm o hábito de manipular o animal, inclusive ingerir o animal. Então esse verme entra na corrente sanguínea, causa um processo inflamatório intenso dentro do sistema nervoso central, que caracteriza o quadro clínico de uma meningite com o surgimento dessas células, nós chamamos de eosinófilos, tanto no líquido quanto na corrente sanguínea, que é o que caracteriza esse tipo de meningite. Inclusive, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 2. Já falamos a respeito, mas vamos destrinchar um pouquinho mais sobre os tipos de meningites. E a gente tem, como o senhor falou, a meningite viral, a meningite bacteriana, a meningite fúngica, e aí nós não colocamos uma última opção, que é justamente sobre essa meningite parasitória, através desses vermes realmente. Agora, qual a diferença entre esses tipos, doutor? Do ponto de vista clínico, não existe muita diferença. É uma infecção no sistema nervoso central e, por serem órgãos nobres, é sempre uma infecção grave, muito sintomática, que causa muito desconforto e, inclusive, se não for tratada adequadamente, pode acarretar a ocorrência de sequelas neurológicas. As pessoas têm meningite que evoluem com sequelas, elas podem ter distúrbio de visão, de fala, pode ter distúrbio de marcha, ou seja, uma série de situações que ocorrem se não for diagnosticado a tempo e se não for tratado da maneira adequada. Por isso que é importante definir, é meningite? É meningite. Qual é o tipo de meningite? Qual é o agente causador? É bactéria, então vamos tratar com antibiótico. Por vírus, nós temos alguns medicamentos antivirais. E nesse caso, esse verme, o Angiostrógelos, ele não se reproduz no organismo humano. A meningite causada por ele é muito mais uma reação inflamatória do organismo pela presença desse verme. Tanto que, quando há a presença de verme no organismo, uma das células que mais aumentam no sistema de defesa são os eosinófilos, o que não é diferente quando se trata de uma meningite causada por ele. Então, há uma reação eosinofílica e não tem um tratamento específico contra o parasita em si. Usa-se corticoides para minimizar os sintomas, esse processo inflamatório,
e também para minimizar o risco de complicações, de sequelas. Agora, uma vez o paciente diagnosticado com meningite, tem cura realmente? Já que a gente percebe que não há medicamentos para combater especificamente esse verme. Nós temos uma preocupação muito grande com as meningites bacterianas que têm potencial epidêmico, como no caso a meningite por hemófilo, a meningite por meningococcus, que são bactérias muito agressivas, que podem passar rapidamente de uma pessoa para outra. Não é o caso dessa meningite, né, que pode ser transmitida pelo caramujo. É muito mais o contato com o caramujo, com o animal, ou com aquele muco que ele libera para se locomover, que é onde estão as larvas. Então a pessoa pode se contaminar diretamente nesse muco ou pode ingerir alimentos contaminados por esse muco. Então nós, quando temos um caso de meningite, nós definimos qual é o agente causador dessa meningite, para que a gente possa tratar da maneira mais específica possível. Inclusive, falando sobre esses agentes causadores da meningite, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 3. Como nós já falamos, pode ser por vírus, bactérias e também os fungos e também o caramujo africano no caso. Mas além desses causadores, doutor, existem outros fatores de risco que influenciam aí ao surgimento dessas meningites, que ajudam na questão realmente de desencadear a doença e os sintomas? Bom, nós não temos uma forma efetiva de proteger totalmente a população das meningites. Existem algumas que podemos fazer a prevenção com vacina, não são todas. Mas o grande problema é que as pessoas carregam essa bactéria no organismo, que nós chamamos de portadores sãos. Pessoas às vezes têm as bactérias no organismo, mas não têm a doença. Então, há necessidade de uma falha imunológica ou de uma reprodução maciça de bactérias que caem na corrente sanguínea e chegam até o sistema nervoso central para poder causar especificamente as meningites. Então, nós temos que ter essa ação de controle, temos que ficar vigiando as meningites o tempo todo, para que a gente possa identificar uma pessoa que esteja doente, porque no caso dessas meningites com potencial epidêmico, a pessoa doente é um foco de transmissão. Então, quando nós tratamos rápida e adequadamente essa pessoa, nós minimizamos o risco de epidemia. Então, imunidade baixa pode ser sim um fator desencadeante aí dessa doença, alergias a determinados medicamentos também, que contenham na substância, que vão justamente combater esses vírus e bactérias, alguns tipos de câncer também, outras inflamações, né, são as drogas que causam imunodepressão. Como, por exemplo, algumas doenças são imunodepressoras, como câncer, como diabetes. Pessoas que têm doenças autoimunes, e que usam corticoides a longo prazo também ficam imunodeprimidas. O tratamento e nessas pessoas, tanto é que nessas pessoas as meningites mais comuns são as meningites por fungos e a meningite causada pela bactéria que causa a tuberculose. Uma meningite tuberculose são as mais comuns e não menos graves, mas não tem um potencial epidêmico, mas tem a mesma gravidade e a mesma necessidade de um tratamento rápido e adequado para se evitar a morte dessas pessoas ou até a prevalência de sequelas. Agora, doutor, eu li alguns artigos falando a respeito sobre os sintomas das meningites, como nós falamos. Uns podem ser confundidos com resfriado, uma gripe, outros, os sintomas são mais agravados realmente. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 4, que fala sobre os sintomas. O que essa pessoa, esse paciente, pode ter devido a ser acometido com algum tipo de meningite? Bom, as doenças infecciosas, de um modo geral, no início, elas são todas parecidas. Febre, mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, perda de apetite, isso pode ser sinais e sintomas comuns a uma série de doenças infecciosas. Mas o que vai chamar a atenção é a progressão da doença. Aí vai aparecer um ou outro sinal ou sintoma que vai orientar o médico para fazer aquele diagnóstico. No caso das meningites, o que chama a atenção é que é uma doença febril, aguda, né, tem um início súbito e que tem um caráter progressivo. A cada minuto que passa, a pessoa vai piorando. E piora a febre, piora a dor, a cefaleia, a dor de cabeça é um sinal marcante que pode evoluir com o que nós chamamos de rigidez de nuca, né? Vai enrijecendo o pescoço, a pessoa vai perdendo a capacidade de mobilizar a cabeça e convulsões podem ocorrer. Crianças, simplesmente, podem até entrar em coma por causa da meningite devido à ocorrência do edema cerebral.
Então, são doenças extremamente graves, mas se nós fizermos um diagnóstico rápido e um tratamento adequado, nós conseguimos com certeza diminuir o risco de sequelas e evitar que essas pessoas morram. E sobre esse diagnóstico e tratamento nós vamos falar no próximo bloco, tá bom, doutor? O seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo e aproveite esse momento para interagir com a nossa produção através do WhatsApp. Até lá!